Os alimentos, já são mais de 5.000 cestas básicas distribuídas, milhares de famílias que estão enfrentando essa pandemia com um riso, com alegria no rosto. Esse projeto traz para cada mesa uma esperança de vida num prato cheio de alimento. O Brasil precisa de ações como essa. O Brasil precisa despertar para a necessidade de amar. Boa noite a todos, é uma honra e satisfação estar aqui apresentando o oitavo Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade do Piauí com o projeto Nova Terra. Meu nome é Alexandre Lauzide. E eu sou o José Vanderlei. Somos os fundadores da Brasil UFO Network, sediada aqui em Recife, onde busca levar o conhecimento da ufologia com base na ciência. Antes de começarmos as palestras, queremos dar nossos agradecimentos a todos aqueles que nos honram com sua presença nessas palestras. Lembramos que, ao final das palestras, abriremos o espaço para perguntas e respostas. Muito bem. Agradecemos aos palestrantes por terem aceito o convite em dividir seu conhecimento e, ao mesmo tempo, em participar do projeto Nova Terra, que a UFO Piauí encabeça com a sua ajuda na arrecadação de cestas básicas para as pessoas carentes lá do interior do Piauí e do Maranhão. Ao longo das palestras, estaremos disponibilizando os contatos do César Crispim e a maneira como você pode dar e fazer a sua contribuição desse projeto da Nova Terra. Escreva o canal. Não se basta clicar logo a seguir. Hoje teremos a palestra da sempre brilhante doutora Mônica, palestrando sobre como se tornar o que o mundo seja. A doutora Mônica é médica e formada pela Unicamp com fellowship na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ela é médium, mestra reikiana, escritora, palestrante, fundadora e trabalhadora da Casa do Consolador, na cidade de São Paulo, com importante obra social também. Foi abduzida desde os 5 anos de idade. Pessoal, vamos dar todos boas-vindas à doutora Mônica de Medeiros. Boa noite, doutora Mônica. Boa noite, Lauzide. Boa noite, doutora Mônica. Boa noite. Que prazer estar com vocês mais uma vez. Vocês são maravilhosos, viu? Obrigado mais uma vez aí por aceitar o convite do César Crispim, da UFO Piauí,
desse projeto da Nova Terra, e como ele falou no vídeo há pouco, tem milhares de pessoas no Brasil inteiro passando necessidades extremas por causa da Covid-19. Doutora Mônica, nós vamos ficar aqui nos bastidores e lembrando mais uma vez, ao terminar da palestra da doutora Mônica, nós abriremos um pequeno intervalo antes das perguntas e respostas para que ela possa respirar um pouco aí, tomar um copo d'água antes das perguntas e respostas. Ok, doutora Mônica? Agora é com você. Alô, obrigada, gente. E é lógico que estaremos sempre apoiando ao Crispim, uma pessoa exemplar, extraordinária, com uma obra social muito linda, muito similar à nossa, aqui em São Paulo, né? Nós também estamos distribuindo mais de 3 mil cestas básicas por mês, e tudo, porque a fome é terrível, a fome no inverno, então... E a gente fala muito, né, gente? Não tem como não, nós todos reclamamos o tempo todo. Eu não reclamo, reclamo assim. A gente critica, eu não estou dizendo que a gente não critique com base de razão, mas a gente é crítico, tem que ser, até tem que ter crítica, mas nunca uma crítica baseada em raiva ou em qualquer tipo de preconceito, né? A crítica lúcida, a crítica do discernimento, e, portanto, uma crítica suave. Mas a gente reclama, a gente se impacienta, a gente não tem tolerância. Você tem tolerância? Até a página 2, né? Imagina que alguém te dá uma fechada no trânsito, daquelas assim, de você falar, o cara passa por você e você fala, vai com Deus, meu irmão, que Jesus te abençoe. Não é isso que você fala? Depois que você lembra até da bisavó do cidadão, né? Porque a gente lembra da ascendência toda da pessoa que faz isso, a energia que essa pessoa tinha, que era uma energia pesada, ela se soma à nossa própria energia pesada, nossa vai para ele, e dele vem para nós com uma carga aumentada, porque é a nossa mais a dele. Então, o momento é básico, basta um minuto para tirar você do seu eixo, basta um minuto para tirar você da sua paz. E, infelizmente, né, assim, todos nós estamos vivendo aí o assombro de uma pandemia que parece que não vai embora. Vamos combinar, gente, no Brasil morre mais de 1.000 pessoas por dia de Covid. Não parou de morrer de AIDS, de câncer do coração, de problemas vasculares, de pneumonias, de doenças respiratórias, doenças renais, né? Doenças degenerativas do sistema nervoso central, de acidentes, de abortos, não pararam de morrer. Mas, além das mortes normais, acrescem-se aí mais de 1.000 mortes por dia de Covid. Uma pandemia que, obviamente, saímos da segunda onda, não é? Graças a Deus, graças à vacinação, que hoje já atinge um percentual muito relevante, pelo menos a primeira dose de brasileiros. Então, ok, estamos começando a ver uma luz no final do túnel. E aí você pega o jornal e fala, olha, 540 casos da variante Delta. E a variante Delta, ela é muito mais transmissível, embora seja, graças a Deus, muito menos letal, mas ela está aí. Então a gente não pode dizer, a pandemia está indo embora, porque nós não sabemos qual é o prazo de finitude desta pandemia. Mas me preocupa muito mais uma outra pandemia que eu vejo crescer no mundo, muito no nosso país, que é a pandemia da radicalização, não é? A pandemia da impaciência, da intolerância, do preconceito, e o Brasil é extremamente preconceituoso. Tem preconceito étnico, tem preconceito de gênero, tem preconceito social, nós somos realmente eméritos. E temos outras virtudes extraordinárias. Então, nós somos um povo orgulhoso? Somos sim. A gente, vice-campeão para nós é a mesma coisa de último colocado. Por quê? Porque a gente gosta de ganhar. Nós somos orgulhosos, né? E a gente não quer perder nem um campeonato de bolinha de gude. E quando a gente perde, dá aquela coisa, né? A gente fala, o juiz, foi o juiz, né? A gente encontra uma desculpa. Mas esse orgulho que nós temos, ele é pareado com uma imaturidade também grande. O brasileiro é imaturo. E isso faz com que a gente se precipite em ficar na superfície e a gente não se aprofunda. Também porque
séculos, né, o nosso país vem sendo solapado na sua educação, na sua cultura. Um país que já teve grandes músicos, Noel Rosa, Pixinguinha, né, Vinícius, Tom, Caymmi, né, Milton Nascimento. Hoje a nossa música tá uma coisa dura de engolir, não tá? Pelo menos para mim, que fui criada numa época de cultura musical alta, né? Eu cresci na ditadura militar, então os nossos poetas faziam aquelas músicas baseadas no ideal. Era muito lindo, foi uma época muito bonita de se crescer, porque a gente teve muita cultura, né? Cresceu-se muito, mas amarga também, porque tudo tem dois lados. E por que tem dois lados? Porque nós estamos vivendo num planeta de expiação e provas. Expiação significa o quê? A obrigatória colheita do que a gente, por vontade própria, plantou. Isso é que é expiação. Então, o que eu faço gera uma consequência. Se esta consequência é amarga, eu tenho que colher essa erva amarga, essa erva daninha, fazer alguma coisa com ela, aprendendo que eu tenho que corrigir, não posso mais fazer esse plantio, não é? E isso é expiação. Mas também é de provas. E o que é a prova? Eu sei que se eu plantar semente de laranja, eu vou ter uma laranjeira que produzirá laranjas. Mas eu preciso plantar. Então, qual é a minha prova? Se eu quero chupar laranja, eu tenho que arar a terra, lançar a semente da laranja, cuidar daquela plantinha inocente, pequenininha, que emerge do solo onde eu lancei as sementes, esperar 4 anos, mais ou menos, para que ela fique madura e produza o fruto. Essa é a minha prova. Então, eu tenho a expiação, que é uma consequência obrigatória de uma causa que eu gerei, e eu tenho a prova, que é o momento em que eu justifico para a minha consciência que, ok, esta lição eu aprendi, então, nisto eu não preciso mais estudar. Por exemplo, a Margarete Áquila não precisa dar canto. A voz dela é extraordinária, ela é um rouxinol, mas ela estuda, porque ela quer cada vez ser melhor e oferecer o melhor, né? Esse nível de expiação e provas é muito pesado, porque a gente é confrontado com pessoas iguaizinhas a nós. Todo mundo que vive no planeta Terra tem nível de expiação e provas. Ah, mas não tem nenhum avatar atualmente, não. Os avatares foram retirados no momento em que nós entramos no último decanato da expiação. Então não tem mais, né? E tivemos grandes exemplos, seres extraordinários que vieram nos educar, que vieram nos engrandecer, que vieram nos mostrar o caminho, uma referência clara, né? Porque é lógico, eu sempre pensei assim, do mundo ocidental, ok? Moisés trouxe a lei, quer dizer, através de Moisés, nós recebemos quais eram os mandamentos, os passos básicos, ou os 10 mandamentos, para que vivêssemos de uma forma harmônica com o universo e com os nossos pares do mundo em que estivéssemos. Aí Moisés trouxe a lei, e a gente viu que ninguém entendeu muita coisa, né? Porque vamos amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Mas como é que eu amo Deus sobre todas as coisas se eu sequer reconheço Deus em todas as coisas? Né? Amar pai e mãe. Até a página 2, né? Porque antigamente existia o pátrio poder, depois o mátrio poder, e hoje o que existe é papai e mamãe têm que me sustentar, porque afinal de contas eu não pedi vir para o mundo. Que é o que a gente está vendo, a adolescência que vai até os 40 anos, não é? Com filhos aí imaturos ainda, e que precisam ficar sob a guarda do pai e da mãe, porque eles não conseguem se manter num momento muito crítico de uma humanidade extremamente canibalística. Né? Eu não estou falando canibalística porque come animal, no sentido moral, né? Porque a gente percebe um canibalismo muito grande, todo mundo que trabalha fora sente as dentadas ou não sente, né? Pessoas até saliva, um fofocar do outro, até saliva, sabe aquela coisa. Então a gente está vivendo num momento de extrema selvageria moral, por que não dizer quase amoral, né? E essa lei, para nós do Ocidente, tá? Moisés trouxe a lei. Aí nasce um rapaz que se auto-outorga uma missão,
de trazer a vivência do amor fraterno para uma civilização que havia classes sociais extremamente definidas, que havia impossibilidade de movimento nessas classes sociais, onde alguns poucos podiam muito e muitos deviam muito, não é? Gerando uma escravidão, gerando uma submissão terrível, não é? Da escravidão, mutilações, de ódio, de poder absoluto. Não é? Então é muito difícil. É difícil viver naquela época. E esse rapaz se auto-outorga, porque ele se sente responsável pela semente de civilização neste planeta, o nome dele que nós demos é Jesus, e ele vem e ele faz o quê? Ele vive a lei que foi trazida através de Moisés. Então, Moisés trouxe, Jesus viveu a lei. Para provar o quê, gente? Que era possível. Dá para amar a Deus sobre todas as coisas se eu amar a Deus em todas as coisas. Dá para ser feliz, dá para ser pacífico, dá para ser brando. E ele faz uma promessa: aos brandos e pacíficos que herdarão a terra. Aí você olha para um lado, olha para outro e fala assim: cadê os brandos, os pacíficos? Porque eles cabem numa tampinha de refrigerante. São poucos que na terra abrigam em sua alma já as virtudes da mansidão e as virtudes do pacifismo. Crispim é um deles, por exemplo. Né? E a gente olha assim, acha, são seres realmente muito preparados já para o assentamento de uma nova realidade que será herdada por brandos e pacíficos. E depois que esse moço vem para cá e é crucificado, porque ele foi o único cara perfeito que nós sabemos que esteve por aqui, porque a hierarquia dele era maior, e eu não estou falando em detrimento de nenhum outro grande avatar, nem de Buda, nem de Zoroastro, nem de Brahma, não estou falando a respeito, vejam, todos tiveram excepcional relevo de trazer ao mundo conhecimentos que o mundo não tinha, não é? Mas Jesus trouxe o amor incondicional, que, vamos combinar, é complicadinho, né? O autoconhecimento é difícil, Buda trouxe isso. Ilumine-se pelo autoconhecimento, torne-se um com o todo. É claro que existe amor envolvido nisso, mas a iluminação que Buda falava era o autoconhecimento. Você tem que entrar para dentro de você, que foi o que ele fez ao sentar junto àquela árvore e entrar em transe profundo. Ele transcendeu a si próprio, ele foi para além dos seus corpos multidimensionais primários, né, que é o corpo físico, duplo etéreo e o perispírito, e ele alçou além do mental abstrato e foi iluminando a ele mesmo pelo autoconhecimento, pela compreensão, mas, sobretudo, pela conexão que ele conseguiu fazer com toda a criação divina, a ponto dele sentir bater em seu peito o coração de uma pequena ave. Então, isso é uma integração absoluta. Então, ele teve a iluminação, não é? Então, eu não estou dizendo que o que Jesus fez, de jeito nenhum, eu não quero diminuir Buda de forma alguma. Jesus trouxe um outro conceito. Ele trouxe o conceito do amor incondicional. E ele viveu sob este preceito, provando as leis que foram trazidas através de Moisés podem ser vividas, dá para ser. Não precisa, claro que precisa de um esforço grande, mas não é nada impossível, dá para viver por aquelas leis. E o mundo mergulhou, né, naquilo que a gente chama da pior era da humanidade, 1000 anos de era medieval, muito denso, muito ruim, onde agravaram-se as diferenças, né? E você tinha o clero e a nobreza de um lado, e do outro lado você tinha o povo sofrendo, esmagado, espizinhado, não é? Sugado. E isso foi gerando também movimentos de repulsa, porque o povo foi crescendo, é lógico. E olha, nada cresce tanto quanto você não conseguir alimentar seus filhos, quanto você vê que o direito é da força e não da justiça, né? E aí, no final do século XIX, perdão, encarnam na Terra, tinham encarnado na Renascença, um grupo muito especial de homens e mulheres
como na Renascença também fizeram, de seres diferentes, que a gente chama de índigos, porque tinham uma inteligência racional acima da média, lhes propiciando uma estratégia, um raciocínio lógico mais rápido e, portanto, mais profundo. Eles pensavam rápido e pensavam bem, uma criatividade maior, porque eles tinham uma inteligência emocional um pouco mais avantajada pela criatividade que traziam, pelo grande volume de energia quântica que traziam, e uma inteligência espiritual muito forte. Não é? Eu sempre fui fã do Leonardo da Vinci e gostaria de recomendar a vocês que procurassem ler algumas das coisas que nós temos hoje do Leonardo da Vinci. Vejam o pensamento como ia avançado. Leonardo, na época dele, disse assim: o dia em que o crime contra o animal tiver o mesmo peso do crime contra o homem, a humanidade terá evoluído. Gente, pelo amor de Deus, hoje o direito animal existe em lei, graças a Deus, e o desrespeito à lei é enorme. Ah, mas por quê? Porque quem tem que fazer cumprir a lei ignora a lei. Mas está crescendo, está mudando, essa é uma realidade. Mas no século XVIII, XIX, vieram seres especialíssimos para trazer evolução em vários campos, levando a humanidade a um novo patamar de civilidade, de cultura e, obviamente, de facilidade de vida. Eles vieram trazer um upgrade na qualidade de vida. Estes geniais índigos que nasceram no século XIX, como Casal Curie, como Einstein, Albert Schweitzer, Allan Kardec, o Rupert Steiner, a Maria Montessori e tantos outros, Leon Denis, nossa, o Bezerra de Menezes, o nosso querido Rui Barbosa, né? Caibar Schutel. A gente vai citar o Fleming, gente, são extraordinários. Vejam a evolução que veio para todos os campos da humanidade: ciência, artes, filosofia, na própria religião, teve um crescimento extraordinário. E aí vem um homem agnóstico com uma forte educação, não é? Um francês que já se destacava como professor, como cientista, e este homem agnóstico é o responsável por trazer questionamentos através das mesas girantes de chapéu de bico sobre o mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos, olha que maravilha. Allan Kardec. E o mundo dos espíritos, naquele livro extraordinário codificado, foi publicado em 1857, ali está a explicação da lei que Moisés trouxe. Então, Moisés traz a lei, através de Moisés vem a lei, Jesus vem e vive a lei para provar que dá, e Kardec vem, através dos espíritos, através do trabalho de Kardec, vem e explicam a lei. Mas então, mas tem que ser espírita, não terá? Eu não estou falando em religião, gente, eu não falo em religião. Porque, para mim, a conexão com a fonte criadora, que a gente aqui na Terra chama de Deus, é muito superior a qualquer dogma. Eu respeito todos os dogmas, porque todos têm a sua relevância, todos estão adequados às pessoas que são atraídas para eles, todos são necessários. É claro que a gente tem que evoluir ao longo do tempo e não pode ficar amarrado, né? Porque a evolução também tem que se projetar nesses dogmas, mas todos eles têm uma relevância enorme e têm que ser muito respeitados. E a gente tem que desenvolver esse respeito à opinião do outro, e não bater no peito e criticar o outro e bradar violentamente contra o outro. Mas toda esta movimentação foi feito por quê? Porque, como está na Bíblia, como estão nas centúrias do Nostradamus, nas previsões do Edgar Cayce, em muita coisa que o Chico Xavier falou e deixou escrito, e tantos outros excelentes médiuns que aqui houveram, nós estamos vivendo um período chamado transição planetária. Para alguns, essa transição começou nos anos 80, para outros começou no século XIX, para outros começou quando Jesus encarnou na Terra. Gente, quando ela começou, eu não sei, mas o fato é que grandes revoluções vêm tomando assento, e é óbvio que após a mortandade extrema de uma pequena primeira e de uma logo em seguida Segunda Guerra Mundial, com milhões de óbitos, fora todo o mal feito, órfãos, mulheres estupradas,
pessoas mutiladas, morte por doença, por fome, destruição de sonhos, né? Guerras destroem sonhos. Entrou a humanidade num período de acalmia, entre aspas, porque logo União Soviética e Estados Unidos começaram uma Guerra Fria. Então era assim, por um lado a gente falava, oba, acabou a Guerra Mundial, e depois a gente falava, meu Deus, onde vão explodir a próxima bomba atômica? E isso levou todos nós a um processo de vida com medo, né? E lógico que não foi fácil. E a gente viu, então, por exemplo, na geração dos anos 60, o movimento hippie que vinha para quebrar paradigmas. Não, vamos lá, não tem problema nenhum o homem usar roupa colorida, não tem problema nenhum da gente não ter preconceito racial, e não tem problema nenhum da gente ter menos rigor para vestir, rigor para falar, pedir a bênção. Na minha época, eu pedia a bênção para minha avó. Eu tinha que pedir bênção para minha avó, para meus pais, fazer isso. A criança pedia a bênção. Você só podia sair da mesa quando todo mundo saísse, né? Você tinha que pedir licença, tinha que pedir por favor. Olha que bonito. Eu não digo pedir a bênção, mas é tão bonito, né? Pedir a bênção, pedir para alguém abençoar você, alguém pedir a Deus por você, né? Mas hoje isso não se usa mais. Eu achava legal, eu gostava de pedir a bênção. Mas era esta relação baseada num respeito, até concordo, é verniz social tal, mas havia um respeito que hoje, infelizmente, a gente não vê. Então, a transição planetária, ela traz um chacoalhar de plataformas, de paradigmas, né? E cada geração traz a sua contribuição para estes paradigmas irem caindo, irem se modificando. Toda geração traz uma mudança. A gente fala agora, né? Mas, pelo amor de Deus, a minha geração era assim, você tem que se formar, fazer uma faculdade, se você puder, porque na minha época as escolas federais eram poucas, não é? As escolas particulares eram muito caras, as faculdades particulares, e você tinha que passar no vestibular mesmo, né? Então, assim, eu queria fazer medicina, era a cadeira mais concorrida, era difícil de entrar, eu tinha que entrar numa faculdade pública, porque eu tinha mais 4 irmãos para estudarem, né? Então não é, e também tinha aquela coisa, você tem que fazer uma escola boa, porque se você não fizer uma escola boa, você não tem campo no emprego, você não consegue progredir. E era mais difícil. Hoje, se você passar na porta de uma faculdade, eles agarram você, que curso você quer fazer? Tá aqui. É diferente, mudou. Estão formando profissionais melhores ou piores? Cada um de vocês tem aí o seu juízo, porque mudou muito, mudou metodologia, mudaram matérias, mudaram visões, é óbvio. Tudo muda, uma década muda o mundo de forma contumaz. E esta revolução que foi implantada no século XIX, se a humanidade tivesse lido além do avanço nos campos científicos, culturais, sociais, filosóficos que houveram, se nós tivéssemos ido mais além, um pouco mais profundo, ouvindo o que estas mulheres e estes homens brilhantes tinham a dizer, talvez hoje nós já estivéssemos vivendo bases sólidas de uma nova Terra, de um planeta onde a regeneração já estivesse implantada. Mas nós ficamos mais uma vez na superfície. E uma superfície, gente, que tendeu, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, a nos materializar profundamente. Porque passou a ser muito importante ter e não ser. Porque os filhos passaram a ter a companhia dos pais muito menos, e os pais, por isso, começaram a dar muito mais coisas, forçando uma materialização mesmo dessas crianças, né? Na minha época de criança, a minha família não tinha muitas possibilidades financeiras, então, assim, como meu pai foi um atleta, nós todos somos competitivos e gostávamos de esporte, nós tínhamos o colégio, tínhamos um idioma, né, no caso o inglês, e podíamos praticar um esporte. Eu fui jogar basquete, joguei aqui em São Paulo e tal. Eu era boa, viu? Eu sou baixinha, mas eu jogava bem. Meu apelido era Moniquita Furacão.
E é muito bom, porque o esporte ensina muita coisa, né, do ponto de vista moral e ético para um jovem. Tira da marginalidade, quer dizer, se a gente investisse no esporte no Brasil, pelo amor de Deus, seríamos uma potência olímpica e teríamos muito mais futuro para muitos jovens nossos, né? Mas hoje você pega uma criança, eu ficava doida com os meus sobrinhos, eles tinham escola, aí eles tinham inglês, depois eles tinham balé, depois eles tinham ginástica, depois eles tinham Kumon, eles tinham um monte de atividade. Quando é que essas crianças brincam? Então, essas crianças que hoje são jovens na terceira década de vida, segunda, terceira década de vida, eles tiveram um impulso, estou falando de, claro, famílias que podiam dar isso a eles, mas tiveram um impulso extraordinário no sentido de desenvolvimento do lado esquerdo do cérebro, mas tiveram uma perda considerável de convivência familiar. E aqueles jovens que não tinham este mesmo impulso financeiro por trás deles, começaram a ter uma defasagem muito maior e chances muito menores. Então, a nossa revolução social não ocorreu. Deveria ter ocorrido, não ocorreu. Porque o acolhimento a todos é a única forma segura de uma sociedade avançar. O direito de educação, de cultura e de lazer a todos é a única possibilidade de uma civilização avançar, de um país crescer. Mas, infelizmente, estamos muito tridimensionalizados. A matéria comanda demais as nossas ações. A maioria de nós está chipado, e eu posso provar para vocês. Nós estamos chipados. Seu telefone tem o quê? O que tem o seu cartão de crédito? Entra num supermercado ou num restaurante, logo o Google pergunta, você está gostando da sua experiência? Comente a sua experiência no lugar onde você está. É o Big Brother, gente, pelo amor de Deus. Tem um grande irmão olhando para a gente. Tá? Há 2 anos atrás, eu acho, ou 2018, eu estava indo querer comprar enfeites de Natal, né? Porque a gente gosta muito de Natal. A gente estava no carro, eu estava programando o Waze para ir numa loja, e eu estava comentando, vamos comprar presente de Natal e tal. De repente entra aquela voz tonitruante pelo rádio. Você encontra enfeites de Natal a 120 metros à esquerda. Eu fiquei parada, assim. É lógico, os nossos dados são palmilhados, a gente está mais do que controlado, pelo amor de Deus, né? Hoje nós somos muito vigiados, com intenções escusas. A primeira intenção deles é nos tornar mais consumistas do que nós já estamos. E olha, nessa pandemia, no ano passado, Virgem Maria, né? Em casa, você não tem muito o que fazer, você começa a olhar para a geladeira, começa a olhar para o fogão, começa a olhar para o chão. A gente reforma a casa. Quanta gente não mudou a casa nessa pandemia? E quanta gente não foi ficar sem casa porque perdeu o emprego, porque não podia mais pagar o aluguel e hoje está morando na rua por causa da pandemia. Então, é óbvio que nós estamos vivendo numa incerteza, e é um tempo de incerteza, de insegurança e, infelizmente, de muita ignorância, porque ignora-se que somente juntos, apoiando uns aos outros, é que seremos capazes de sair como civilização humana deste momento crítico que estamos vivendo. E no século XIX foram lançadas bases extraordinárias. Gente, pelo amor de Deus, o progresso que nós temos contemplado neste século XXI. Ó, eu nasci no final dos anos 50, 57, tenho 64 anos. Eu vi a televisão preto e branco se tornar colorida. Eu vi chegar o surround no cinema. Eu vi o homem pousar na Lua. Eu vi a Columbus voltar e pousar na Terra. Eu vi o computador enorme, aquela coisa, aquele mainframe, assim, aquela coisa gigantesca, se tornar um computador que cabe num celular. A gente tem um mundo hoje globalizado, que acontece lá no Japão, segundos depois eu estou sabendo aqui. Então, o progresso tecnológico havido, nós não podemos dizer que não. É extraordinário.
Não é? Hoje, através da cirurgia robótica, uma pessoa em Manaus pode ser operada por um extraordinário cirurgião aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. E um médico de Manaus pode fazer um aconselhamento para um jovenzinho daqui que não sabe, para um médico daqui, pode se trocar ideias. Quanto nesta pandemia nós não conversamos com colegas de outros estados, outros países, buscando protocolos, como atacar este inimigo que tão violentamente ataca o corpo dos homens. Pensava-se que era uma doença respiratória, agora já se sabe que é uma doença vascular, já se sabe que deixa sequelas. Então, percebam, esta globalização tem enormes vantagens. A troca de conhecimento é extraordinária, mas tem também desvantagens, porque fixa-nos de forma muito intensa no mundo da terceira dimensão. E enquanto nós nos permitirmos ser escravizados por esta maneira de viver estreita, materializante, nós não conseguiremos fazer o levantar de cabeça para olhar além do horizonte. E vamos combinar, gente. O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente pediu para encarnar nesse momento num planeta de expiação e provas difícil como a Terra? Alguns de nós provenientes de outros planetas que iam demorar um pouco mais para chegar na expiação e provas, ou que já tinham passado um pouco desta fase crítica. Outros de nós forçados a nascer na Terra, porque não éramos mais compatíveis com as civilizações dos mundos onde estávamos, que tinham migrado para a regeneração. E a maioria de nós que já estamos há um tempão aqui na Terra, pelo amor de Deus, deixa eu nascer, eu quero, eu preciso. Lá embaixo a coisa vai ficar feia, não, eu preciso. Porque é óbvio, quando a gente está no outro plano, quando a gente está no mundo espiritual, a gente tem plena noção que a evolução mais rápida é aqui na fisicalidade, onde nós estamos neste corpo extraordinário em ciência, né, em estratégia, em engenharia genética, esta delícia que é, mas que é um isolante energético muito sério, que é um isolante energético muito difícil. Então, gente, estando reféns do mundo tridimensional, cabe uma pergunta. Eu quero que o mundo mude. Qual de nós, honestamente, está feliz com o atual status quo? Você abre o Facebook, você só vê animais abandonados por seus donos. Você sai na rua, você vê gente com fome, gente desesperada em faróis. Você está no consultório e você escuta relatos de jovens, de adultos, de idosos, mas também de crianças com crises depressivas, com distúrbios de ansiedade, com síndrome do pânico, com ideações suicidas. É difícil, puxa, mas meu Deus do céu, será que a gente não tem nenhuma válvula de escape? Não tem nada que alivie? Mas tem. E quando eu percebo o que tem que mudar, toda a gente sabe. A gente sabe. Nós somos todos muito claros, nós sabemos o que tem que mudar para que o mundo melhore, para que seja mais fácil viver no mundo, para que a gente não tenha que trancar as nossas portas, as nossas janelas, não esconda os celulares para que eles não sejam roubados, não tenhamos medo dos nossos filhos ao sair de casa, que eles não sejam assediados pelas drogas, por más companhias, não é? Que as nossas filhas não sofram estupros. A gente sabe exatamente o que tem que fazer. A gente pode... tem pessoas que dão discursos de como fazer. Só que nós nunca conseguiremos chegar lá se nós não promovermos dentro de nós a mudança que a gente quer para fora. O Gandhi estava certíssimo. Seja a paz que você deseja para o mundo. Seja o bem que você deseja para o mundo. Seja a mansidão que você deseja para o mundo. Ele falou só da paz. O resto eu estou parafraseando ele. Mas entendam,
Gente, é isso que é importante. Não temos plano B. Todos nós que estamos encarnados neste momento no planeta Terra, não tem plano B. Ou você aprende alguma coisa, diminui o seu débito e vai para frente, ou você vai ser migrado para um outro planeta com uma condição pior do que a que nós estamos vivendo aqui hoje. Quer dizer, não tem plano B. É ou isso. É o que temos para hoje. E aí é que passa a ficar divertida a situação, né? Porque a gente escuta muito assim, os despertos. Olha, eu acho que tem muito mais esperto do que desperto. Quem fala muito os despertos é mais esperto, né? O que é o desperto? Para mim, um espírito desperto é aquele que tem plena noção do que é ético e se dirige para fazer o ético, independentemente da ação ser-lhe naquele instante favorável ou não. Faz o que é certo, independente de para ele ser favorável ou não. Este é o desperto. Ele já é a mudança que ele deseja para o mundo. Por quê? Porque ele está promovendo mudanças nele. Despertando, nós. A gente está buscando, a gente procura fazer trabalhos, a gente procura prestar atenção no sofrimento alheio, a gente fala pela causa animal, a gente fala contra o racismo, a gente fala contra a homofobia, a gente fala contra a devassidão, a gente fala contra as drogas, a gente fala contra o erro, fala da necessidade de cultura, fala da necessidade de dar aos professores o justo valor que eles têm. Nós dependemos dos professores. Nenhum de nós é nada se não tivermos professores. Então, é claro, nós sabemos, nós já estamos atentos. E aí, assim, a gente faz algumas ações em prol destas causas que abraçamos e apoiamos, cada um abraça e apoia a causa que quer, né? Que lhe é peculiar, porque isso também é uma questão de afinidade. E, por outro lado, dentro de nós, a gente fala assim, hoje escapou a mentirinha, escapou, né? Não podia fazer nada, sabe? Gente, eu perdi a calma, perdi a cabeça, mas também, né? Você viu como uma pessoa fez comigo, você não viu? Então, nós somos muito oscilantes nesta característica de sermos a mudança que queremos para o mundo, porque não somos, mas devemos trabalhar em nós para já haver o projeto com mais um pouco de força, quer dizer, iniciando a realização de mudanças em nós para que estas mudanças sejam no mundo. A gente escuta muitas pessoas, né, que os sepulcros caiados que Jesus falou aplicam-se muito bem. A gente fala que é uma beleza, a gente sabe tudo da lei, sabe tudo dos profetas, sabe tudo da doutrina, da boca para fora, porque o coração não acompanha. Quantas e quantas pessoas não se dispõem a fazer o trabalho em casas religiosas, não importa de qual denominação, e estão ali de corpo presente, mas a alma está bem além, porque a gente tem problema, qual de nós não tem? Mas o estar de corpo presente é muito importante. Vocês viram o filme do Crispim? O Crispim vive as emoções dele, né? A gente, quando está trabalhando nas obras sociais, que francamente, o que eu gosto mais são as obras sociais, né? Porque é o que mais fala o meu espírito, você sente uma energia, sabe? Que ela vem, ela tira do teu coração a tristeza, ela tira do teu coração a depressão, ela tira do teu coração a ansiedade, porque naquele momento você está entregue 100% ao ideal. E este viver do ideal é muito importante. Sonhos, todos nós temos. Tem pessoas que estão tão tristes, sabe? É tão triste ver isso, a tristeza do outro. Nossa, eu acho muito triste. Elas são tão tristes, tão machucadas, elas já nascem tão machucadas que elas sequer se dão o direito de sonhar. A criança tem que sonhar muito, né? O lúdico, né? Eu me preocupo muito isso, sabe? Com o lúdico da criança, com a necessidade da criança de sonhar. E algumas pessoas
se mutilam, se amputam o direito de sonhar, de tanto, tanto, tanto que sofreram, de tanto peso que dão para o sofrimento, porque o sofrimento é quantificável, não é? Eu dar um exemplo como médica que sou. Você tem uma pessoa japonesa com úlcera abdominal, úlcera gástrica perfurada. Quando perfura uma úlcera, gente, o suco gástrico, que é muito ácido, sai por aquele buraquinho e irrita todo o peritônio, né, que é o celofã que envolve as vísceras abdominais, né? Aquilo dá uma dor lascada e os músculos do abdômen se contraem para proteger exatamente a perfuração. A gente chama isso de abdômen em tábua. Dói muito, muito, muito. Um senhor japonês com esse quadro de úlcera perfurada, você pode andar na barriga dele e ele fala assim para você, Itai, né? Dorzinha. Itai é dor em japonês. Dor, né? Dor pequenininha. Aí, você vai para o outro box e tá lá um italiano, eu sou descendência italiana, posso falar tranquilamente, com uma unha encravada. Ele tá se jogando pelo chão, batendo na mão, gritando, porque aquela dor é terrível. É cultural. Tá? Tudo na nossa vida depende exatamente do peso que eu dou para ela. Hoje nós temos uma sistemática de pedir para o paciente dar nota para a dor, de 0 a 10. E isso, é claro, é subjetivo, porque o que importa é o que o paciente está sentindo, não o que eu penso, mas é o que o paciente sente. Para ele, uma dor 10 é uma dor de enlouquecer. Eu olho e falo, cara, mas será que é dor 10? Mas não me cabe o juízo, por quê? É ele que sente a dor, é um caráter subjetivo. Mas quando duas pessoas enfrentando o mesmo problema, cada uma delas vai dar um determinado peso ao problema. Cada uma delas vai dar um determinado teor e vai guardar uma determinada energia. Por quê? Porque vai no julgamento do peso daquele problema todo o histórico que esta pessoa tem. E 90% deste histórico a gente desconhece. Está lá no nosso inconsciente. Um pedacinho assim do nosso passado. Montão assim do nosso potencial de evolução, porque aí nós somos eternos, então, pedacinho. E a gente vive no presente, que é um fragmento ainda menor do que a soma do nosso passado, e a única consciência que a gente tem é deste momento presente. E, infelizmente para nós temos uma fragilidade na nossa resposta emocional, porque nós temos só de 100 a 500 milésimos de segundo para dar uma resposta emocional a um estímulo. E a gente, então, responde muito baseado no nosso reflexo condicionado. Naquele conhecimento que está lá atrás do inconsciente. Você nem sabe por que você está respondendo daquele jeito. Mas é assim, só sei que é assim, só sei que foi assim. Porque aquilo você vem fazendo há um tempão, quer dizer, você está num círculo vicioso. E quando você se dá conta que aquela resposta que você dá daquele jeito é ruim para você, aí você dá um salto quântico e você pode romper com o seu passado condicionado e estabelecer uma nova rotina. Você sai de um círculo vicioso e entra num círculo virtuoso, que só vai ser maravilhoso e perfeito quando você estiver lá, bem próximo da perfeição. Vai demorar, tenha paciência consigo mesmo, mas não seja seu cúmplice. Então, gente, como é que a gente pode esperar que simplesmente, porque a gente sabe que está vivendo num mundo em transição acelerada, e agora está acelerada mesmo, a gente vai sair do carvão e virar diamante? Não é assim. A evolução é progressiva, é paulatina, é lenta, mas ela é constante. Ela só deixa de ser constante quando a gente se aferroa a ideias radicais, quando a gente se aferroa a mentiras seculares que a gente traz. Quando a gente renega o direito próprio de evoluir, quando a gente só vê um viés. Então, é óbvio que para nós garantirmos um aumento, a saída do círculo vicioso para o círculo virtuoso, nós precisamos pensar diferente.
Estes são os que estão despertando, que estão abrindo possibilidades para pensar em diferentes, e não é em tudo, gente, em pedaços, em algumas coisas. Você entendeu? Então, ninguém vai sair desta encarnação perfeito. Não vai. Fica tranquilo, relaxa. Porque também você não vai correr o risco de ser crucificado, como fizemos com o único perfeito que andou na Terra. Mas se nós conseguíssemos compreender o círculo vicioso que nos mantém aferrados à dor, e conseguíssemos, por esforço consciente, sair desse círculo vicioso e iniciar um círculo virtuoso, pode ter certeza, você já estava garantindo para você uma expectativa muito salutar de ficar na nova Terra. Ah, então vou ficar, que maravilha. Não, ninguém pode jurar vou ficar. Ninguém pode dizer, vou ficar. Cá comigo, já tem minha mala pronta com bastante chocolate, infelizmente. Não vou poder levar sorvete porque derrete, mas com folhas de menta para me divertir, para onde eu for. Porque se acontecer de eu ser exilada, eu vou com alguma coisa. Chocolate e menta, pronto. Mas se acontecer de eu não ser exilada, eu sei que eu vou ter que trabalhar muito, superando o eu para atingir o nós. Porque é somente nesta passagem do eu para o nós que se torna possível uma alma a juntar-se aos esforços multiplanetários para o estabelecimento da nova Terra. No momento que a gente vive hoje, a força é maior do que o direito. Na nova Terra, o direito será maior que a força. No momento que a gente vive hoje, a matéria é maior do que o espírito. Na nova Terra, o espírito será maior do que a matéria. No momento que a gente vive hoje, o ter é fundamental. No mundo da regeneração, o ser será fundamental. São mudanças importantes, por isso que tanto se fala, desapega, desapega. Porque quanto mais apego tivermos ao mundo tridimensional, mais difícil vai ser para deixarmos ir este ser que está em estertores do mundo de expiação e provas. Já está agônico, já está na UTI, olha, a gente já está na semi-intensiva. Logo, logo vai estar entubado. E aí, eu vou ficar assistindo? Não. Eu vou trabalhar em mim de modo consciente. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não tenho plano B. Ninguém tem. Então, a gente não tem que se pegar e, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Não, você não vai. O que mais te incomoda em você? Eu sou uma pessoa muito triste. Não sei porque eu sou triste, trouxe isso de outra encarnação. Não tenho acesso, não sei. Ok. Você guarda mágoa? Não, nem sei o que é isso. Tem certeza? Você não guarda mágoa? Então, quando eu tinha 2 anos e 1 mês e 2 dias, a mágoa está lá. Essa é uma das grandes forças que nos retém a um mundo de dor. Então, você quer, se desapega da mágoa, desapega do orgulho, desapega da vaidade, desapega. Porque, pelo amor de Deus, gente, este corpo, para todos nós, vai morrer. Vai morrer, o corpo vai morrer. Nós não somos o corpo. O corpo é consequência de nós, não nós dele. Mas se um dia ele vai morrer, para todo mundo ele vai, para todo mundo, ou ele vai apodrecer ou virar pozinho, desapega daquilo que te mantém preso, escravo, de pensamentos pequenos, mesquinhos, do que te traz medo. O que é que te traz medo? Que nota de 0 a 10 você dá para a tua ansiedade hoje? Que nota de 0 a 10 você dá para os teus medos? Quais são teus medos? Identifique-os. Procure pensar de uma forma racional se vale a pena ter esses medos, mas também questione a si próprio. O que eu sou ético? Qual é o meu... Se fosse me dar uma nota de 0 a 10 em ética, qual nota eu me daria? Eu minto. A nota de ética já não passa de 5. Eu corrompo porque eu manipulo, a nota de ética não passa de 3. Ai, Jesus, eu ouvi dizer que para ficar na nova Terra você tem que ter
Nota ética no mínimo de 4. Marquinhos, já foi. Entendem? Então, não adianta ficar no falamos. Temos que passar para o fazemos. Somos capazes de. E somos. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Nós estamos hoje vivendo e convivendo com civilizações de muitos planetas. Os caras da Confederação estão aí, é um monte de gente diferente, de planetas diferentes, que estão aqui por uma única razão: apoiar os maluquinhos da Terra no período de transição. Eles não estão aqui para tirar fotografia. Tem pesquisadores sim, viu? Tem muito historiador, sabe, cientista, fica de olho, observador. Como é que é? Cientosociologistas, né, como eles falam, é mais ou menos assim, que ficam observando reações da massa, observando reações individuais, como o indivíduo é quando ele está sozinho, como o indivíduo é quando ele está com a família, como ele é quando ele está com os amigos, quando ele é como ele está no profissional. São vários indivíduos, várias máscaras. Mas o que é importante para eles? É nos apoiar. Por quê? Porque eles já passaram por momentos de transição como nós estamos passando agora. Alguns, como a civilização da chegaram ao ponto de destruir o próprio planeta. Vamos combinar, a gente ainda não fez isso, espero que não façamos. Mas ainda não fizemos, eles já tinham um desenvolvimento tecnológico bem maior que o nosso, né? Mas a gente ainda não fez, eu espero que a gente não faça, entendeu? Mas você veja, eles saíram do zero absoluto, eles não tinham casa. Os que conseguiram sobreviver nas naves ficaram atravessando essa galáxia aí séculos para conseguir um planetinha para morar. E, muitos morreram, não conseguiram chegar, né? Foram encarnar em outros cantos lá. Em compensação, tem outras civilizações que fizeram a passagem do expiação e provas para a regeneração de uma forma mansa, porque eles já tinham abdicado da selvageria. A gente é selvagem, gente, pelo amor de Deus. O que estão fazendo com os animais é selvageria. O que estão fazendo com os índios é selvageria. É selvagem. O que fazemos com crianças que estão morando na rua é selvagem. O que vemos em alguns lugares de estupros coletivos é selvagem. É selvagem. Assassinatos porque brigas de separação, de guarda de filhos, você manda matar uma pessoa. Há muitos anos atrás, me contaram uma história que lá na Zona Leste de São Paulo tinha um açougue que você chegava e falava assim, eu quero meia perna. Aí você punha um dinheiro no balcão e o cara falava assim, nome e endereço. Para quem você queria que matasse? Isso não pode ser verdade. Será que não é verdade? Também se é, não é? Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Todo mundo lembra do caso, que eu não sei se foi em Minas Gerais, Belo Horizonte ou Curitiba, sei lá, da moça que estava chegando em casa, não é? E o motoqueiro foi lá e desfechou um monte de tiro na cabeça dela, né? Matando, mandado pelo marido dela. Né? Quantos feminicídios a gente tem visto, né? E, assim, percebe, gente, agora nesse período de pandemia, o número de mulheres japonesas que se suicidaram aumentou muito, porque elas não aguentavam ver com os maridos presos dentro de casa, no lockdown, né? Então, assim, a gente sabe do estresse das crianças, das mulheres, o estresse dos homens também, porque não vamos dizer que só as mulheres é que são santas, porque isso não é verdade, não é? Tem mulher que enlouquece o homem, tá? Porque a falta de evolução não tem sexo, não tem etnia. A falta de evolução é peculiar à humanidade, de qualquer forma. Mas os ETs que estão aqui, eu não estou falando dos espíritos de luz da Terra, que estão aqui missionariamente para nos ajudar a dar um passo avante, a dar o passo avante. Mas vocês acham realmente que civilizações mais avançadas que nós, em termos morais, tecnológicos, iriam perder tempo estando em contato conosco? Porque eles se assustam quando eles chegam aqui. Mas eles iriam perder tempo se a gente não tivesse um potencial danado? Se a gente não fosse realmente a semente de uma nova civilização? Você analisa.
Claro que não. Você sai da sua casa para investir seu tempo onde não tem meio de progresso? Não. Então, nós temos potencial evolutivo. Nós temos condições. Então, se eu quero que o mundo mude, eu tenho que começar a mudar a mim. Eu não vou mudar tudo, não vou melhorar 100%. Não existe sorrisal evolutivo, gente. Não existe, né? Pílula efervescente. É construção paulatina. Dia a dia, hora a hora, segundo a segundo. É construção, é despertar. É Buda sentado na árvore para entrar em contato com a consciência cósmica. Poxa, se a gente conseguir entender o que um animalzinho que vive conosco, que nos ama incondicionalmente, a quem nós amamos, quer, porque a gente entende muitas coisas, mas algumas a gente não entende. Já pensaram que ganho? Se quando a gente vê alguém na rua, não é, nesses dias frios, e chegou hoje no Brasil mais uma frente fria, graças a Deus não como aquela que tivemos aí, a última, né, que foi terrível, mas se doer em você, se você assimilar o exemplo extraordinário do Crispim, a entrega do Lausídia, a entrega do José Vanderlei, que estão aí dando apoio dia após dia dos eventos para que tudo saia direito, para a gente falando com vocês, porque para nós é uma festa poder estar com vocês, para nós palestrantes, mas em prol, voltado para ajudar as obras do Crispim, que ajudam milhares de pessoas e animais. Gente, isso daí é uma força construtiva tão grande que ela é capaz, sim, de deslocar grupos trevosos para longe de nós. Nós não estamos mais no momento de sofismar. Sai da teoria, vem para a prática, vem se divertir. Vem se divertir. Porque é isso o que ser útil te traz. Você fica feliz. Você está exausto, mas você dorme feliz. Você dorme com a consciência expandida. O brilho da gratidão do outro, mesmo que o outro nem perceba que você está lá, mas o brilho de gratidão do planeta Terra, que tem mitigado a dor de um de seus filhos, porque alguém deles se compadeceu, não tem preço. Não tem Mastercard para buscar isso. Não tem preço. Nós estamos ligados ao planeta, que tem a sua grade energética, como a gente já falou com vocês várias vezes, pela nossa própria grade energética. Nós nos ligamos por milhares de linhas energéticas à grade energética planetária. Imaginem quando nós estamos mal ou fazendo coisas não certas, o quanto nós intoxicamos a grade energética planetária, como Gaia se contorce em dor. Por outro lado, imaginem o quanto nós não iluminamos e curamos Gaia quando sentimos gratidão, quando sentimos misericórdia, quando procuramos ser éticos, quando perdoamos, quando sabemos dar a outra face, quando nos movemos para levar o consolo, o alívio e a cura. Imagine quanto de luz você gera no momento em que você caridosamente está me ouvindo aqui e a sua mente está criando possibilidades de você ser útil. E quantos de vocês não são profundamente úteis e estão apenas falando assim, nossa, está falando, eu já sei tudo aquilo que ela está dizendo. E eu tenho certeza que sabem até muito mais do que eu. Mas é hora, meus amigos queridos, de nós sermos a mudança que nós queremos para a nossa Terra. A civilização humana pode realmente finiquitar-se, quer dizer, acabar, se nós não fizermos uma grande mudança. Nós ainda temos momentos muito pesados pela frente. Muita gente fala, nossa, eu estou sentindo que alguma coisa não está muito boa. Eu também estou sentindo, o Palmeiras vai ser desclassificado da Libertadores pelo São Paulo. Estou chorando muito por causa disso, não é justo. Mas fazer o quê, né? Não se pode ganhar sempre, de ganhar ano passado, então também estou sentindo que vai acontecer alguma coisa muito feia, sabe? Mas percebam, gente, se nós estamos pressentindo algo ruim,
Não é para a gente falar, ai meu Deus, olha. Não, vibre o oposto. Vibre o oposto. Se você está se sentindo humilhado, dê o benefício do perdão e misericórdia para quem te humilha. Se você está se sentindo esgotado, porque realmente a psicosfera está sugando as nossas energias, respira fundo, bate um bom papo com a fonte criadora, peça ajuda a seus amigos espirituais, divida com os seus pares encarnados, se você os tiver, a tua angústia não fica, você não está sozinho. Gente, Deus está em cada quark de todos os átomos que nós temos. Os quarks ficam dentro dos prótons e dos nêutrons, são 3, é a Santíssima Trindade. Embora cargas iguais, são ligados por uma força chamada gluon, que é uma das maiores forças do universo. Nada afasta esses quarks, é onde está a fonte criadora. É ali que ele está. Então, a fonte criadora está em nós muito mais do que a gente entende. E se a gente conseguir sentir isso como verdade, nós nunca mais nos sentiremos sós. E encontraremos exatamente em nós a força que nós necessitamos para sermos a mudança que queremos para o mundo. Muito obrigada a todos pela atenção, pelo carinho, que eu sempre recebo muito carinho de vocês. Oxalá eu fosse merecedora de todo esse carinho. Um abraço para todos. Muito bem, doutora Mônica. Fantástica a palestra mais uma vez, né? Mas antes de nós continuarmos, eu quero passar aqui uma breve mensagem aqui do nosso amigo Crispim. Dá um tempinho para a gente tomar um copo d'água enquanto isso. Só um momentinho só, pessoal. Olá. Final de março de 2020, eu estava chegando na comunidade espírita cristã Joana de Ângeles, quando uma senhorinha apontou ao longe e veio correndo ao meu encontro. Aproximou-se com os olhos sofridos. Ela olhou para mim e disse assim: "Seu Crispim, aí na casa espírita tem um pouquinho de pó de café?" Isso era exatamente 16 horas. E eu olhei para ela e disse: "Talvez tenha. Mas para que a senhora quer um pó de café? A senhora vai fazer um cafezinho agora?" E ela me respondeu: "É porque, filho, eu ainda não comi hoje. E se eu fizer um cafezinho, engana a fome." Ninguém no mundo deveria passar fome nem um dia. A fome desespera, traz angústia, dor, sofrimento, tira do ser toda a vontade de viver, toda a vontade e todo o sonho de ser feliz. Dormir com o estômago vazio e acordar sem saber o que vai comer é um sofrimento muito grande para milhões de brasileiros. A pandemia do Covid-19 levou para a extrema miséria milhões de famílias. A comunidade espírita cristã, juntamente com o canal UFO Piauí, com parceiros, com amigos como Mônica de Medeiros, Margarete Áquila, Alexandre Lauzide, você que nos assiste, arregaçamos as mangas, fomos à luta, conseguimos alimentos. Já são mais de 5.000 cestas básicas distribuídas. Milhares de famílias que estão enfrentando essa pandemia com um riso, com alegria no rosto. Esse projeto traz para cada mesa uma esperança de vida num prato cheio de alimento. O Brasil precisa de ações como essa. O Brasil precisa despertar para a necessidade de amar.
É isso aí, pessoal. Mensagem bem traduzida pelo Crispim, né? Nós temos que provocar essa transformação na gente primeiro, para que nós vivêssemos uma nova experiência aqui nesse planeta. Vamos agora abrir para as perguntas e respostas. Já está chegando aqui o Vanderlei. Boa noite, Vanderlei. Boa noite mais uma vez, boa noite, parabéns, doutora Mônica. É assim, né? Nós temos aqui várias pessoas fazendo os elogios de sempre, inclusive com pessoas fora do nosso país, tá? De norte ao sul, é sucesso a palestra que a senhora proferiu. Mas eu tenho aqui algumas perguntas, e são muitas, não são poucas, né? Então, eu vou começar com uma aqui que me chama muita atenção, é o seguinte: como sabemos que estamos no caminho da evolução e não nos enganando? Então, é uma ótima pergunta, né? Quando é que a gente sabe que a gente está evoluindo? Quando a gente começa a se aproximar do conceito dessa ética. Quando a gente começa a entender que valor tem o nós e não o eu. Quando a gente começa a se desapegar de valores temporários e mundanos, criando para nós outros valores. Quando a dor do outro dói em nós. Aí você sabe que você está evoluindo. Mas são muitas as formas de evoluir, quer dizer, quando você consegue perdoar, quando você consegue tirar a mágoa do seu coração, quando você se supera, por exemplo, né? Quando você consegue superar em você a inércia de não fazer exercício, quando você consegue superar a sua vontade de comer doce, porque não faz bem para a sua saúde. Então, quando você realiza um projeto que você tinha que realizar e sempre ficava procrastinando, todos esses sinais são indícios de que você está evoluindo. Quer dizer, cada vez que você se supera, você está evoluindo. Então, é muito importante o olhar para o lado, né? Você tem que abranger cada vez mais o sofrimento do outro, não sofrendo a dor do outro, mas arranjando meios de diminuir a dor do outro. É a empatia. Então, são caminhos muito seguros. E a gente não se engana. Quando esses sinais existem, a gente não se engana. A Daniela pergunta: nos exilados de Capela, o que acontecerá e para onde será transferidos os exilados da Terra? Olha, eu não sei o nome dos planetas. Eu sei que um dos planetas tributários está aqui no braço de Órion. Os outros não. Mas, assim, nós estamos nesse braço da Via Láctea, que é chamado de braço de Órion, né? Agora, existem planetas mais distantes, que são bem mais primitivos. Existem planetas que ainda estão com civilização pré-humana, né, que são aquela turma que está mais, sabe, da barra pesada aqui na Terra, vai encarnar em planetas pré-humanos, né, como os australopitecos foram aqui. Outros vão encarnar em seres como os neandertais, por exemplo, e outros vão ser levados para planetas de expiação e provas, no nível similar ao da Terra, alguns mais rudimentares, outros menos, mas são vários os planetas tributários. Nunca é um tributário só, viu, gente? A Tamires, ela pergunta da seguinte forma: se é possível parar os ceifadores, se nós vibrássemos intensamente para o bem? Eu acredito que sim, Tamires, eu acredito que sim. A gente tem que lembrar que nós estamos vivendo a primeira comutação kármica da quinta raça humana que somos nós. Então, essa comutação kármica é para todo mundo? Não, não é para todo mundo, mas é para um contingente significativo da humanidade que muda, que tem a capacidade de mudar a psicosfera, sabe? Então, o que é a comutação kármica? Expiações que nós teríamos que sofrer, portanto, com sofrimento piora a grade energética da gente, piora a grade energética planetária, não é? Então, essas expiações são minorizadas ao extremo, ou até mesmo adiadas para outras encarnações, não é? A fim de que não haja um sobrepeso da psicosfera da Terra, porque está muito difícil, a fim de poupar o planeta.
E as provas não, as provas vão ficar para a gente passar, mas a comutação já é um alívio, né? Talvez adiando o segundo ceifador, porque a gente parece que foi adiado um pouquinho o segundo ceifador, né? E o terceiro está condicionado a haver o segundo. Então, não é assim, vai acontecer de qualquer jeito. Hoje nós temos 99% de probabilidade de que sim, o segundo ceifador ocorra. O que a gente sabe é que ele foi adiado um pouquinho. Não é? Agora, o terceiro ceifador depende do segundo ceifador. Se ele ocorrer e a consequência dele é que determina se o terceiro ceifador ou não vai haver. Então, vibrando na luz, gente, vibrar não é rezar só. É muito importante orar, é muito importante meditar, tudo isso é muito importante. Mas é essencial fazer, sair da teoria e ir para a prática. Tá? Então, isso sim, somado todo este caminho de esforço, sim, a gente pode, quem sabe, adiar mais um pouquinho, dando mais condições com essa comutação kármica aí que a gente está vivendo. Ainda nessa linha, a Patrícia ela pergunta: nós sabemos sobre os híbridos que estão vivendo entre nós, e eles estão promovendo principalmente dor nas crianças, para que mantenham elas sempre encarnadas ou trazendo um outro tipo de prejuízo à evolução dessas? Olha, nós temos 3 categorias de híbridos. Os híbridos criados pela Confederação, mas isso o índigo sempre teve na Terra, né? Nós tivemos um afluxo maior de índigos a partir dos anos 60, depois um grande contingente a partir dos anos 80, mas sempre houveram índigos na Terra. O índigo é um híbrido. O índigo é um pequeno upgrade do DNA humano. Os híbridos realmente formadores daquilo que se diz a consciência da nova Terra são os cristais e começaram a nascer a partir dos anos 2000. Estão aí, gente. Tem cristal com 21 anos, como o Emmanuel, por exemplo, que encarnou no ano 2000. Não é? Mas existem muitos cristais. Dentro desses cristais, você tem maior e menor hierarquia, como dentro dos índigos você tem menor e maior hierarquia. Mas existe um outro tipo de híbrido, que é o híbrido dos draconianos, do governo oculto, que apenas e tão somente existem para experiências mesmo, né, de poder, de quanto a paranormalidade destes seres pode ser impactante e pode ser pujante em relação ao humano normal da quinta raça humana. Agora, o que a gente está vendo das crianças, né, este apelo consumista, este apelo difícil, não é, da espécie humana, não é para todas as crianças. Existem muitas crianças que não são cristais e que estão aí cumprindo as suas expiações kármicas, tá? Os cristais nascem já para pais especiais, mas nascem no mundo inteiro, em todos os sexos, em todas as raças, em todos os níveis sociais e culturais, e eles são um pouco mais preservados. Então, nem todas as crianças cristais estão sofrendo. Mas, sim, é verdade, muitas crianças cristais estão sendo perseguidas, né? Nesse caso, quem poderia impedir esses híbridos? Os draconianos? Sim. A própria confederação tem trabalhado nisso, viu, Vanderlei? A própria confederação tem manietado, né, exposto esses híbridos na sua fealdade humana, não é? Porque eles podem enganar por um tempo, mas de repente sabe-se quem eles são. Todos eles têm grande poder paranormal, mas a confederação e os espíritos de luz da Terra têm. Aí a gente tem percebido isso de modo muito importante, tem conseguido, de certa forma, expô-los ao longo do tempo, quer dizer, chega uma hora que todo mundo se dá conta que aquela pessoa não tinha tanto para dar, assim. Existe de humanos trabalhando junto com a confederação? Sim, com certeza. O número de humanos que hoje trabalha com os confederados é muito grande. Né? Nós temos o projeto do Cilindro Azul e somos todos humanos trabalhando com ETs. Você está nesse projeto, Vanderlei. Oh, que bom! E é exatamente sobre esse assunto do Cilindro que a Paula, que a senhora explique melhor essa informação.
Tá, o cilindro azul é uma forma de auxílio para que a gente entre em contato com o grupo da nave Chandra que trabalha em prol da limpeza da psicosfera da Terra. Tá? Então, o que a Sheliane ensinou a gente é que quando a gente vai dormir, a gente se vê dentro de um cilindro azul. Tem até um aplicativo que um amigo do Juliano Posati, ou do Petit, gente, agora eu já não lembro mais, fez, está no Facebook da Casa do Consolador, no Instagram oficial da Casa do Consolador também, que cria, né, aquela imagem, né, você fica dentro do cilindro azul, porque tem pessoas que não conseguem se ver dentro de um cilindro azul, e nem precisa. Se você se ver encoberto por uma manta azul, qualquer coisa, desde que você entre nesta frequência de onda, e você diga que está pronto para o projeto Nova Terra. Então, com a permissão dos seus tutores kármicos, você é levado para trabalhar junto a confederados, né, e a espíritos de luz da Terra na limpeza da psicosfera e num monte de trabalho. Né? Que o trabalho é tem desde trabalhos educacionais até momentos mais pesados de guerra astral mesmo, para impedir drogas que são trazidas, zumbização de encarnados. Né? Então, tem uma gama enorme de trabalhos que é feita. Enfim. Qualquer um pode participar. Não tem assim, eu tenho que ter um pré-requisito. Não. Você quer ajudar? Então, pede permissão para o seu tutor kármico, fique dentro do cilindro azul, e aí você vai vivenciar as experiências. Nesse caso, qual o percentual de iluminados atualmente que vão passar para a Nova Terra? Então, tem muita discrepância. Tem gente que fala que é 30%, tem gente que fala que é 40%, e tem gente que fala que é 3%, né? Eu acho que não dá para a gente fechar um percentual, Vanderlei, porque, na verdade, tem que atingir a massa crítica. Eu quero pensar que, pelo menos, 35% dos atuais encarnados fique para a Nova Terra. A gente sabe que a população humana vai diminuir muito, né? Até pela sustentabilidade do planeta e tal. Mas eu acho que nós temos bilhões aí que vão ficar na Terra, de encarnados. Perfeito. A Rosana, ela que detalhado como é que os extraterrestres estão ajudando nessa missão. Estão ajudando no quê? Estão ajudando a nossa transição. Sim, o trabalho deles é em muitas frentes. Desde apoio aos dedicados cientistas que querem trazer evoluções, desde apoio a espíritos de luz no trabalho, apoio a nós encarnados, para que nós também nos sintamos motivados, através do trabalho que eles fazem na ajuda a doenças energéticas nossas, a metodologias que eles trazem para nós de cura, não é? De expansão de consciência, conceitos de veganismo, conceitos de meditação. Né? Então, assim, eles estão trabalhando em todas as áreas, em todos os países atualmente, para ajudar a humanidade a atingir o próximo estágio, que é o planeta de regeneração. Perfeito. A Érica, ela fala que o Noel está encarnado. E ele é um grande avatar. Você sabe quem é ele, ou já pode se revelar? Olha, o que eu sei, que foi me dito pelo Geraldo Lemos, que o Chico Xavier disse para ele, é que ele nasceu numa família espírita no estado de São Paulo e o Chico Xavier o pegou no colo. Tá? Ele nasceu no ano 2000, então o Emmanuel está com 21 anos. Mas até para preservá-lo, eu acho que ele jamais vai saber quem é. Até para preservá-lo. Tá? Pode ser que, obviamente, quando ele for maduro, ele intua, ou o próprio Chico Xavier lhe diga, não é? Mas, assim, até para preservá-lo é bom que ele não saiba, e se ele souber, isso não vai vir a público, porque atrapalha demais, né? Não tem necessidade, no meu entender. A Gisela diz o seguinte, ainda falando sobre o cilindro, para pedir essa permissão, basta uma vez
ou tem que pedir todas as vezes? Não, não. Você pode pedir uma vez para participar do projeto Cilindro Azul. Essa permissão é dada. Agora, para você trabalhar nas noites que você quer trabalhar no Cilindro Azul, você tem que se colocar dentro do cilindro e dizer que você está pronto para o projeto Nova Terra. Por que é feito isso? Para respeitar o livre-arbítrio. Tem noites que você não está tão bem, tem horas que você não está afim. Então, isso é para respeitar o livre-arbítrio, tá? Perfeito. Há uma guerra espiritual hoje, nesse momento, na Terra? Existe sim. Existe uma guerra muito séria, ela é bastante acentuada, ela se acentuou muito no ano passado, inclusive, e este ano também ela acontece bastante, do umbral grosso, que é onde estão os espíritos mais difíceis, né? Os mais trevosos, e no umbral médio, que esse ano atingiu o umbral médio também, tá? A guerra é bem intensa. Tá fácil não tirar a diabada daqui. Ela pode vir a causar a nossa terceira guerra mundial? Vanderlei, não tenha dúvida que um dos objetivos dos trevosos é a Terceira Guerra Mundial. Mas eu acho muito pouco provável que esta guerra ocorra. Se ela tivesse que ter ocorrido, teria sido há 2 anos atrás. Eu acho pouco provável que ela ocorra. É impossível? Não, não é impossível, porque nós somos meio malucos, mas eu acho improvável. O Paulo diz assim: perdemos a essência da espiritualidade com o mundo material que está sendo propagado em todas as mídias. Como podemos reverter isso? Olha, excelente ideia, né? Assim, pela simplicidade. Quer dizer, vivendo uma vida mais simples, mais desapegada, que exija menos matéria e mais liberdade de pensar, liberdade de ser, liberdade de existir, um contato maior com a natureza, um contato maior com os nossos irmãos animais, né? E se despojar, sabe? Despojar é muito legal. Eu acho que nesse momento todos nós deveríamos entender o despojamento de Maria, de Jesus, do Chico Xavier, da Irmã Dulce, da Madre Teresa de Calcutá, do Albert Schweitzer, não é? Porque esse é o caminho. Então é vida simples, amigo. A vida simples larga a matéria e traz o espírito mais presente para todos nós. Perfeito. Eu vou fazer mais uma pergunta, porque nós estamos com uma variação na nossa internet, né? É uma pergunta até muito subjetiva, mas entre todos os povos da Terra, qual está mais próximo dessa evolução? Olha, é bem subjetivo mesmo, porque não existe um povo mais próximo. Existem grupos em todos os países mais próximos. Eu senti uma psicosfera muito leve no Butão, que é um dos países mais pobres do mundo. Mas é um país que leva muito a sério a compaixão. A criança entra na escola aos 3 anos, dos 3 aos 5, ela aprende compaixão. Né? Então, eu vi no Butão, eu não vi pessoas na rua, eu não vi pessoas embriagadas, eu não vi pessoas drogadas, eu vi pessoas pobres, mais serenas, não é? Com um olhar, sabe, com um olhar de paz, de mansidão muito grande, sorriso aberto. E eu fiquei muito impressionada com o Butão, gente, eu fiquei muito impressionada com o Butão. Se não fossem os compromissos, eu honestamente iria pleitear para passar um tempo lá estudando, porque eu fiquei muito impressionada. Mas existem bolhas, né, de Nova Terra no mundo inteiro. Né? O Crispim criou uma bolha de Nova Terra onde ele está. O trabalho que o pessoal que acompanha o meu canal no YouTube, que é da Casa do Consolador, com toda a ajuda, toda a caridade de distribuir aí de 3 a 4 mil cestas básicas por mês, né, enxovaizinhos e tudo. É fantástico o trabalho de acolhimento aos animais, a ajuda que as pessoas deram ao Rancho dos Gnomos, ao Santuário dos Elefantes, também é uma bolha. Formou-se uma egrégora muito forte nesse mais de 200 mil pessoas. É uma bolha que está formada. Então, existem muitas bolhas, não é, que existem na Terra. Então, eu acho que é mais fácil a gente olhar assim. Se você olhar de fora da Terra para dentro, você vê várias bolhas de luz, porque é isso que os ETs têm falado para a gente.
Perfeito. O Alexandre retorna, vou fazer mais uma pergunta que achei muito interessante, que é: existe tecnologia no lado de lá? Existe, muito grande. Tanto nas colônias, não é, do terceiro umbral, Pronto, Alexandre. quanto no umbral grosso, viu? A gente tem um engano de achar que espíritos trevosos são burros. Não são, não, gente. Eles têm burrice emocional, mas racional eles têm uma tecnologia bem avançada. Eu estava aqui observando, alguém perguntou, não me lembro o nome no momento, se é possível você conduzir uma outra pessoa ao cilindro azul. Olha, não, porque é livre-arbítrio. A não ser que a outra pessoa queira e não consiga se concentrar, aí sim você pode ajudá-la no processo de concentração para ela entrar no cilindro azul. Mas rigorosamente tem que se obedecer o livre-arbítrio. Bom, chegamos ao fim da nossa live de hoje à noite. Queremos agradecer mais uma vez, doutora Mônica, pelo seu talento, pelo seu tempo, pela sua dedicação à causa, à construção da nova terra, né? São pessoas como você, o Vanderlei, o Crispim, e muitos outros que aqui não estão mencionados, que fazem esse projeto acontecer, ok? Você também, Lauside. Não se exclua, não, você está no bolo. Obrigado. Obrigado. Eu faço isso de coração mesmo. Realmente gosto muito do que eu faço. Agora, nós vamos encerrar aqui. Agradecer mais uma vez a todos que participaram. Vou encerrar com os vídeos do Crispim, né, que algumas pessoas também ligaram e passa novamente, eu queria ver a obra dele lá no Piauí. Então, aqui, eu vou ficar aqui nos bastidores e o nosso agradecimento a todos que estiveram aqui conosco nesta noite. Um momento. Valeu. Boa noite, doutora. Olá. Final de março de 2020, eu estava chegando na comunidade espírita cristã Joana de Ângeles, quando uma senhorinha apontou ao longe e veio correndo ao meu encontro. Aproximou-se com os olhos sofridos. Ela olhou para mim e disse assim: "Seu Crispim, aí na casa espírita tem um pouquinho de pó de café?" Isso era exatamente 16 horas. E eu olhei para ela e disse: "Talvez tenha. Mas para que a senhora quer um pó de café? A senhora vai fazer um cafezinho agora?" E ela me respondeu: "É porque, filho, eu ainda não comi hoje. E se eu fizer um cafezinho, engana a fome." Ninguém no mundo deveria passar fome nem um dia. A fome desespera, traz angústia, dor, sofrimento, tira do ser toda a vontade de viver, toda a vontade e todo o sonho de ser feliz. Dormir com o estômago vazio e acordar sem saber o que vai comer é um sofrimento muito grande para milhões de brasileiros. A pandemia do Covid-19 levou para a extrema miséria milhões de famílias. A comunidade espírita cristã, juntamente com o canal UFO Piauí, com parceiros, com amigos como Mônica de Medeiros, Margarete Áquila, Alexandre Lauside, você que nos assiste, arregaçamos as mangas, fomos à luta, conseguimos alimentos. Já são mais de 5.000 cestas básicas distribuídas. Milhares de famílias que estão enfrentando essa pandemia com um riso, com alegria no rosto. Esse projeto traz para cada mesa uma esperança de vida num prato cheio de alimento. O Brasil precisa de ações como essa. O Brasil precisa despertar para a necessidade de amar.
Amanhã nós teremos, às 19 horas, o Paulo César Frutuoso, né, com o tema Medianismo ou Médium. A todos aqui, agradecemos mais uma vez a presença de todos. Boa noite. Boa noite a todos, muita paz. Tchau, gente. Tchau, Boa noite a todos, até amanhã. Até amanhã. Boa noite, Alexandre.